Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste momento, como sempre, meu coração se encontra bastante feliz, até porque hoje neste canal vai acontecer uma coisa muito especial. Quem irá trazer a mensagem e a palavra de Deus ao teu coração não serei eu, mas sim uma pessoa muito importante para mim, o pastor Enéas Pereira. Uma pessoa que me conhece há muito tempo, bem antes de eu fundar este canal. E para mim trazê-lo aqui é uma honra muito grande, até porque a própria palavra de Deus nos ensina o seguinte, para darmos honra a quem tem honra. Porém, antes de vocês ouvirem a mensagem do Senhor, eu gostaria de aqui, como sempre, pedir alguns favores especiais para vocês. O primeiro favor que eu peço a todos é, se caso algum de vocês não forem inscritos aqui no canal, para que viessem a se inscrever nesse canal. Basta somente você apertar o sininho e o programar para receber todas as notificações. E é claro, também não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Até porque o like, como vocês sabem, é bastante importante para o crescimento de qualquer canal aqui nesta plataforma. E é lógico, para encerrar a minha parte, não se esqueçam também de deixar um comentário aqui nesse vídeo. Também não se esqueça de compartilhar este conteúdo para as pessoas que vocês amam. E agora fiquem com a presença de Deus e com a mensagem que será ministrada pelo meu querido amigo, o pastor Enéas Pereira. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1, 2 e 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio de repente do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam sentados. Encheu toda a casa em que eles estavam sentados. Pode tomar assento. Isso. Vamos pôr para fora o que ele colocou dentro. Isso é bom demais. Sim, Deus. Chora, a Bíblia diz que ora línguas, ora bem. É o coração que a Bíblia diz que ela é boa. É oração em línguas. Só quem tem interpretação de línguas sabe que está orando em línguas. Eu posso orar em línguas e ter a interpretação. Sabe uma tecla SAP? Então quando eu estou falando em línguas, o meu espírito pode interpretar para mim o que eu estou falando em línguas. Então eu posso orar em línguas, conversando com Deus. Posso ouvir Deus falando comigo enquanto estou falando em línguas. Por isso a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora bem. Se você não tem esse dom, ou desfruta dele, o dom de falar em línguas, eu quero te dizer que ele está à sua disposição, te esperando. E como que eu recebo isso, pastor? Crendo, querendo e pedindo ao Senhor. Pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo quer falar a linguagem do céu, a língua dos céus. O Senhor deu dom aos homens. Eu quero esse dom de falar em línguas. Queridos, hoje é uma manhã de primícias e nós vamos continuar o que nós temos feito nas primícias, falando do reino. A minha última ministração aqui foi uma pergunta de Jesus para a igreja: quem eu sou para você? Quem esteve aqui naquele dia da pregação? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Quem eu sou para você? Foi a pergunta de Jesus. Foi o que Jesus fez. Ele perguntou sobre isso. Porque no Brasil, Jesus ele tem vários significados. Você sabia que no Brasil, pelo IBGE, aquele pessoal que faz um censo, vai perguntando de casa em casa, qual a sua religião? Para esse povo, cristão no Brasil nós temos cristãos católico, apostólico romano, nós temos cristão espíritas, nós temos cristão que praticam o candomblé. Então são vários tipos de cristão. E o Cristo, ele quis saber dos seus discípulos, daqueles que estavam junto com ele, caminhando já há alguns anos, ficaram 3 anos caminhando junto com ele, aprendendo dele. Ele quis saber desses discípulos. Ele ouvia muita coisa,
muito o que o povo lá fora está dizendo sobre ele. Tem gente que diz, eu não acredito em Deus. Porque se Deus fosse bom, por que tanta coisa ruim no mundo? Ok, direito do ser humano. Deus é tão bom que deixa a gente pensar o que quer. Então, Deus não se preocupa com essas coisas. Quem se preocupa somos nós. Às vezes nós queremos, nos preocupamos até mais que Deus, né? Tem gente que Deus com sopro poderia converter. A gente quer converter no chicote, na força. Não, deixa. No tempo de Deus tudo é perfeito. Então diziam muitas coisas. Jesus está ali pregando, senão diziam muitas coisas. Então, se lá fora acham que Jesus é um profeta, é um homem poderoso, ok. Mas ele perguntou para quem vinha na presença dele, e estava mais perto ainda, não a multidão, mas os seus discípulos, os seguidores. Traduzido nessa manhã, você que está aqui nessa manhã. Então ele perguntou assim, primeiro ele disse, o que o povo lá fora está dizendo sobre mim? Quem é que o povo disse que eu sou? E aí alguns disseram assim, dos discípulos que estavam com ele, dos 12, alguém disse, dizem que o senhor é um grande profeta. Ele falou, dizem que o senhor é um grande profeta. Aí o outro saiu e disse, olha, dizem que o senhor também é o Elias que havia de vir, que é uma promessa de que nos últimos dias o senhor levantaria o espírito de Elias. Então alguns dizem que o senhor é o Elias que havia de vir. Falou, muito bem. E vocês? Vocês que estão aqui toda quarta-feira, vocês que estão aqui todo domingo, quem eu sou para vocês? Para ele é isso que importa. Não é o que o mundo está dizendo a respeito dele, é o que você está dizendo a respeito de Cristo. Porque um cristão que não sabe quem é Cristo, ele é um difamador do Evangelho. Um cristão que não sabe quem é Cristo, ele é um difamador do Evangelho. Por quê? Porque ele vai apresentar um Evangelho fraco. Ele vai apresentar um Deus pequeno. Ele não vai apresentar Cristo como Cristo é. Então é importante para Cristo que o cristão saiba quem ele é. Porque eu falei a semana passada, quando você sabe quem Cristo é, você sabe quem você é nele. Uma igreja forte é uma igreja que sabe quem Cristo é e quem você é em Cristo. Isso faz toda uma diferença. Então nós falamos do Cristo da manjedoura na ministração passada, só refrisando. Nós falamos do Cristo do Calvário. O Cristo da manjedoura, ele sai da manjedoura uma vez por ano. Uma vez por ano ele está na manjedoura, na casa dos cristãos católicos, apostólicos, romanos. Eles fazem um presépio, colocam o Cristo da manjedoura e eles desfrutam do Cristo da manjedoura. Faz um presépio onde o Cristo da manjedoura nasceu e eles desfrutam disso. Traz amigos para ver o Cristo da manjedoura. Mas aí nós temos um outro tipo de cristão que tem o Cristo crucificado. Então eles têm um crucifixo na sua empresa, na sua casa, na cabeceira da sua cama, tem um Cristo. Já cantava um cantor que dizia, não creio num Cristo vencido, rosto de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é mais do que vencedor. Então tem aqueles que estão olhando para um Cristo, estão igual a ele, magricelinho, semblante triste, pregado numa cruz. Aí Jesus perguntou para nós no último dia, e você que não estava aprendendo agora, estamos refrisando para você não ficar de fora, boiando. Então tem o Cristo do Calvário, da cruz. Alguns colocam ele no pescoço, vão para um hotéis com as suas amantes, trazem suas esposas, em cima do seu Cristo no pescoço. Um Cristo de ouro, pregado num crucifixo. Quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Aí outros já estão um pouquinho mais avançados, mas ainda estão adorando o Cristo morto. Eu falei que domingo passado,
não sei se foi domingo passado ou outro dia que eu preguei. Maria, por que choras? Maria, por que você está me procurando entre os mortos? No Espiritismo tem um Cristo morto. Por que me procuras entre os mortos? Pois vivo eu estou. Então tem o Cristo da manjedoura, tem o Cristo da cruz do Calvário, tem o Cristo que ainda está morto no sepulcro. Ah, mas tem um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Andou na terra durante 40 dias, depois de morto. Está registrado na Bíblia. Está lá na Bíblia. Apareceu aproximadamente a 500 irmãos, mostrando provas vivas de que ele era Cristo, o Cristo ressurreto. Para Tomé ele mostrou as mãos e disse: olha aqui, coloca o seu dedo aqui, ô Tomé. Tu disse que só acreditava vendo, põe a mão aqui. Vá um conselho para você: é pecado? Não sei te dizer se é pecado, mas quem pede sinal para Deus, Deus me dá um sinal, me dê um sinal. Eu tenho uma resposta para você nessa noite. Quando você conhece o Deus da Bíblia, você vai aprender que sinais são para incrédulos. Crente não precisa de sinal nenhum, crente vive pela fé, não é pelo que vê. Sinais são para incrédulo. Não sei o que aconteceu na sua vida, talvez esteja como Gideão. O tempo era difícil, os inimigos vinham e roubavam tudo. Vitória de jeito nenhum. Quando eles pensavam que ia tomar posse da vitória, o inimigo levava embora. Eles plantavam, o inimigo esperava, porque o inimigo tem uma virtude que os crentes não têm: paciência. Até parece que ele tem o Espírito Santo. Por quê? Parece, eu disse que ele tem. Porque paciência deveria ser fruto do Espírito na vida de um cristão, mas muito não tem. Mas o inimigo tem paciência. Então pacientemente o inimigo esperava eles plantar. Eles iam lá, preparavam a terra, trabalhavam, derramavam suor, plantava, semeava sobre a terra, cuidava, espantava as aves para não comer a plantação. E o inimigo tranquilo: eu espero. Aí a colheita estava bonita. A hora que eles vinham para colher, o inimigo vinha e roubava tudo. Quem não vive de circunstância, quem vive de palavra, quem conhece e sabe o Cristo que está servindo, não fica esperando os sinais. Sinais é para incrédulo. Então Gideão já está incrédulo. O anjo do Senhor aparece em Gideão. Hoje o Senhor vem e diz assim: Gideão, homem valoroso. Aí ele já parou e falou: não, isso não combina comigo. Como assim homem valoroso? Homem valoroso, o Senhor é contigo. Já estava na ponta da língua dele. Disse assim: pera aí, ô grandão, se o Senhor é comigo, o que é que foi feito do Deus dos meus pais? O que Gideão estava dizendo? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Aleluia! A gente planta, colhe, o inimigo vem e leva tudo. Cadê esse Deus que não está nos defendendo? Cadê o Deus dos meus pais? Como que Deus é comigo se essas coisas me sobreveio? Sinais é para incrédulo. Está pedindo sinal? Deus, me dá um sinal. Não é? Está pedindo? Volta para a fé verdadeira, volta para a Bíblia. A palavra de Deus deve guiar a sua vida. Gideão estava incrédulo. Se eu sou homem valoroso, por que é isso? Se eu vou derrotar todos esses inimigos, por que não está acontecendo nada? Só derrota, só tem provado amargura. Por isso um cristão que não conhece o Cristo que está servindo é o difamador do Evangelho. Em vez de ele pregar um Evangelho de boas novas, ele está pregando um Evangelho de más notícias, de coisa ruim. Então, aonde é que Gideão estava incrédulo? Ah, tá bom, a Deus é comigo? É, então eu preciso de sinal, eu preciso de ver para crer. Aleluia. Tomé disse a mesma coisa: Jesus ressuscitou, eu preciso ver para crer. Se eu tocar na ferida dele, eu acredito. Gideão disse: eu preciso de sinais para crer. Sinais é para incrédulo. Está perdendo a fé?
Está precisando de sinal? Deus me dá um sonho, mostra um sonho. Às vezes Deus não vai responder por sinais. Às vezes Ele responde, porque Ele entende aí. Tem um negócio que é só de Deus, é coisa que eu não entendo, mas Ele entende. Aí Deus falou, tá bom, Gideão, seu incrédulo. Beleza, o que você quer? Eu vou pôr no orvalho da noite um tucho de algodão. Eu vou pôr lá fora. E eu sei que com o sereno da noite vai molhar. E eu quero em volta sequinho. E só o algodão molhado. Isso é um sinal, eu vou saber, não, Deus está comigo. Deus está apontando o caminho. E Gideão vai lá e realmente está como ele pediu. A fé dele já, ó. Se Jesus está ali e fala, feliz vai ser o Enéas, que vai estar lá em 2025 e não vai precisar de sinal para crer em mim, não. Eu vou falar e ele vai acreditar, ponto. Aleluia! Feliz vai ser ele, mas tá bom, você é incrédulo, deixa eu te ajudar então. O que mais você quer? Agora, não, peraí. Tá, o senhor deu uma aquecida aqui, mas eu vou fazer ao contrário agora. Agora a terra em volta fica molhada e o chumaço de algodão, não sei se essa palavra, mas ela fica sequinho. Aí Deus faz. Deus dá ordem ao sereno. Diz, sereno, pois não, Senhor. O incrédulo não acredita, mas tu acredita no que eu falo. Acredita, Senhor. Então me obedeça. Tá bom, porque só obedece quem crê. Quem não crê, desobedece. Quem não crê não está nem aí. Quem não crê, meu irmão, não pensa homem que receberá algo do Senhor. Tiago disse, será como as ondas do mar. Olha está lá em cima, olha está cá embaixo. Olha está lá em cima, está cá embaixo. É o que duvida, o que não crê. Sereno, tu crê na minha palavra? Eu creio, Senhor. Então me obedece aqui, ó. O incrédulo diz que precisa que a terra fique molhada, mas o algodão não. Aí o sereno vinha caindo do céu. O sereno chegava perto do algodão, obedecia a Deus, abria para lá, caía só na terra. Outra vez vinha, vamos molhar a terra agora, Deus? Não, o incrédulo quer saber, agora é o algodão que tem que molhar. Aí o sereno vinha e falava assim, ó, só no algodão agora. O que Deus está desenhando para nós aqui nessa manhã? Deus está dizendo aqui para nós que talvez a gente não conheça Deus verdadeiramente. Talvez a gente conheça uma religião, uma prática. Por que a gente vai fazendo coisas que nos foram ensinadas e que nem para Deus mais tem valor? Você sabia que o povo de Deus, eles ficaram mais de 400 anos adorando a Deus sem Deus estar ali para receber adoração? Em Malaquias Deus disse, olha, não dá para andar com vocês não entendem, não tem como. Até o burro, eu falo com o burro, ele obedece, ele entende, não é incrédulo. Eu falo com o jumento, jumento, eu falo com ele obedece, não é incrédulo. Mas o meu povo não me entende. Eu falo uma coisa, meu povo entende outra. O meu povo não me entende. Então eu não vou andar mais com vocês, não. Eu estou me retirando. Deus se retirou. Malaquias, Deus se retirou. Aí o povo de Deus disse, não tem problema, Senhor. A gente sabe fazer culto sem o Senhor. A gente sabe fazer adoração sem o Senhor. A gente não precisa disso. Nós vamos continuar. E eles continuaram. Festa das primícias, festa do Pentecoste. Todas as festas da Bíblia eles continuaram fazendo. Traz cordeiro, oferece no altar. Mas quem estava recebendo se Deus não estava mais lá? Eles mesmos recebiam o dinheiro, recebiam a oferta, recebiam o sacrifício, eles mesmos recebiam, mas Deus não estava mais lá. O que Deus está falando conosco nessa manhã? Quem sou eu para você? Quem Cristo é para você? Você sabia que a palavra cristão não existia na Bíblia? Você sabia que a palavra crente ou cristão, a palavra cristão, né? Crente já... Principalmente no Novo Testamento, a palavra cristão, ela surgiu depois de Cristo. E por que é importante a pergunta de Jesus? Quem eu sou para você? Então todos olhavam para Cristo e via quem era Cristo. Cristo fazia, os seus discípulos caminhavam junto. Cristo morre, sai do sepulcro, ressuscita ao terceiro dia, sobe
Cristo, glorioso, que está no trono agora, sentado no trono, nós falamos outro dia, está no trono assentado. Ok? Ele completa o sacrifício, ele faz o completo. Mas o povo continuava sem Deus e agora sem Cristo, porque rejeitaram também a Cristo. E hoje, pastor, hoje ainda continuam. Eles continuam entrando nas suas sinagogas, que viraram sinagogas de Satanás, diz a Bíblia, fazendo os seus cultos, trazendo as suas ofertas, não mais o sacrifício de animais, mas vão voltar a fazer ainda. Porque é isso que acontece quando nós multiplicamos o que não entendemos. Nós já falamos aqui na reunião de obreiros, no curso de obreiros nós estamos ensinando para a igreja. Quem multiplica o que não entende, multiplica a ignorância. Ah, pastor, é possível fazer um culto para Deus sem Deus estar assim? Alguém que bate na porta, pergunta para a igreja nessa manhã, está do lado de dentro ou do lado de fora? Eis que estou à porta e bato, estou de lado de dentro ou do lado de fora? Força, estou do lado de dentro ou do lado de fora? Então onde está Cristo quando bate lá em Apocalipse e diz, eis que estou à porta e bato? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Voltemos lá, a palavra cristão. Cristo morre, senta à destra do Pai e ele vai de onde reina e governa todas as coisas. Os discípulos eram chamados a seita dos nazarenos, porque Jesus veio de Nazaré, a seita dos nazarenos. Não era igreja A, B ou C, era a seita dos nazarenos. Mas chegaram em certo lugar, não me falha a memória, em Antioquia, em uma cidade. A Bíblia diz ali, os discípulos foram chamados de cristãos. Glória a Deus. E aí vai falar com a gente, continuar falando com a gente que está aqui nessa manhã sentado. E por que chamaram aquele grupo de pessoas de cristãos? A Bíblia diz: chamaram de cristão porque eles eram iguais a Cristo. Aleluia! Eu posso continuar fazendo perguntas, interrogações nessa noite. Quem é Cristo para você nesta manhã, já no seu dia? Quem é Cristo para você? Já descobriu nessa manhã que não está na manjedoura, não está na cruz, não está no túmulo, e sim está sentado no trono de Deus, à destra do Pai, de onde governa todas as coisas. Já melhoramos, crescemos no conhecimento dessa manhã acerca de quem Ele é. Mas verdadeiramente você crê nesse Cristo? Aleluia. As pessoas têm visto em você esse Cristo cristão, elas têm olhado para você e têm dito: essa pessoa é um cristão. Por que um cristão? Porque Cristo não mente, então essa pessoa não mente, ela é um cristão. Cristo é amoroso, essa pessoa é amorosa. Cristo é perdoador, essa pessoa é perdoadora. Cristo é doador, essa pessoa é doadora. Isso é a palavra cristão. Nós somos as primícias, os cristãos são a primeira parte da primícia da terra. Nós somos os primeiros da terra, chamado cristão, somos nós. O Atos 2 que eu acabei de ler, e que eu vou me aprofundar em poucos minutos agora para finalizar. O Espírito Santo, ele deixou um céu de glória, assim como Cristo. Agora que você já sabe quem Cristo é, você vai descobrir quem você é nele. Quando a mentira vir na tua boca, tu vai dizer: não, 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 nele eu não sou mentiroso, eu posso estar mentiroso. Você já se viu em situações que você foi obrigado praticamente a mentir, quando você viu já saiu da boca a mentira? Até parece que não combina o que o altar está dizendo nessa manhã. Olhando assim, parece que nenhum de vocês mente.
por isso que há uma dificuldade tão grande de entendermos quem é o Espírito Santo. Fecho aqui, coloco uma vírgula aqui, falando sobre Jesus, e vou falar um pouco sobre o Espírito Santo. É por isso que a igreja está tão distante do Espírito Santo. Parabéns para você que tem a ousadia de dizer: Espírito Santo, meu amigo. Eu não tenho ainda essa ousadia. Estou orando, estou perseguindo, estou me esforçando, estou me afinando com o reino para chegar nesse nível. Mas se eu disser que o Espírito Santo é mais meu amigo do que a Thalita, eu sou hipócrita hoje nessa manhã. Lá em casa eu digo assim para os meus filhos, eu digo: olha, de todos os meus pecados, pensa num pecado feio aí, pensa num pecado, pecado cabeludo, já ouviu falar deles? Pecado feio. É sabido da igreja que o diabo conhece esses pecados e Deus conhece esses pecados. Porque às vezes a gente pensa assim: Deus me perdoa, o Senhor vê tudo, o Senhor está vendo o meu pecado. Sim, Deus vai perdoar, se você deixar isso e não praticar mais, Deus vai perdoar. Só que o diabo também está vendo. Só que o diabo não dá para você falar assim: diabo, você está vendo os meus pecados, você me perdoa, tá bom? Pensa num capeta feio de chifre, tridente, dando gargalhadas, sabe de nada, inocente. É tudo que eu quero. Guarde isso no seu coração a partir de hoje. Todo pecado Deus vê e todo pecado o diabo vê. E lá em casa eu digo assim: olha, os meus pecados mais terríveis Deus conhece, o diabo conhece e a Thalita conhece. Eu não tenho um segredo que a minha esposa não saiba. Então a amizade que eu tenho com a minha esposa, a cumplicidade que eu tenho com ela, eu acho que seria hipocrisia dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, meu amigo. Porque eu passo mais tempo com a Thalita do que com o Espírito Santo. Embora ele mora dentro de mim. Na casa que você mora, você tem intimidade com todos que estão lá na sua casa? Você é íntimo de todos que estão lá? Entenda o que eu estou dizendo. Não deixe o diabo distorcer os seus pensamentos. Entenda o que eu estou dizendo. Eu quero crer que a sua mente é a mente de Cristo, e ela está sendo trabalhada agora, a mente de Cristo em você. Entenda o que eu estou te dizendo. Porque você mora junto, porque você é casada com seu marido, vocês são íntimos. Ou você é casado com seu marido e mora com um estranho. Você é casado com a sua esposa, vocês são íntimos. Ou você é casado com a sua esposa e você é um estranho. Você é casado com a sua esposa, ela conhece todos os seus segredos. Ou você é casado com a sua esposa e ela nem sabe o tintim da sua vida. Ou você é casada com o seu esposo e ele conhece todos os seus segredos. Ou você é casada com o seu esposo e tem segredos cabeludos escondidos no seu coração. Então não vamos ser hipócritas de dizer: não, o Espírito Santo mora em mim. Ele mora em você, mas tem intimidade contigo? Você tem intimidade com ele? Você é amigo dele? Quanto tempo você gasta com ele? Quanto tempo você fala com ele, anda com ele, respira com ele? Glória a Deus. Ser religioso não tem nada a ver com ser amigo do Espírito Santo, com ser amigo de Deus. É fácil eu pegar esse microfone e dizer assim: Espírito Santo, meu amigo, venha. Senhor Deus, meu amigo. Teve muita gente no Antigo Testamento que até teve a ousadia de dizer que era amigo de Deus, mas você vai achar um ou dois que Deus disse: meu amigo. Chamar o Espírito Santo de amigo é fácil. Agora o Espírito Santo te chamar de amigo é diferente. Então saber quem Deus é importantíssimo, saber quem Jesus é mais ainda, mas saber quem o Espírito Santo é fundamental para os nossos dias. É questão de sobrevivência para os nossos dias. Ou você acha que um crente com comunhão com o Espírito Santo, que a paz do nosso Senhor Deus
A comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Você acha que quem tem comunhão com o Espírito Santo mente? Quem tem comunhão com o Espírito Santo não consegue perdoar o irmão da igreja? Não consegue perdoar a família, um marido, uma esposa, um filho, um ente querido, não consegue perdoar? Ah, as feridas foram muito grandes. Não é disso que Deus está falando, de feridas, Deus está falando de intimidade e de perdão. Cada coisa no seu lugar. Agora a pergunta para essa semana que entra mudou. É o Espírito Santo perguntando: quem eu sou para você? Porque na força do hábito você pode dizer: Espírito Santo, meu amigo. Aí ele muda a pergunta: verdadeiramente tu és meu amigo? Porque ele pode ser o seu amigo, mas você é? Não é difícil fazer enquete aqui com a igreja: quantos amigos você tem? E as pessoas aqui que estão aqui nessa manhã vão dizer assim: vixe, amigo, acho que não cabe na minha mão esquerda os amigos que eu tenho. Cara, se na terra a gente não tem capacidade de fazer amizade, como é que nós vamos ser amigos de quem a gente não vê? Porque a maior parte da igreja não vê o Espírito Santo. Como é que eu vou ser amigo de quem eu não ouço a voz? A maior parte da igreja não ouve a voz do Espírito. E a maior parte da igreja nunca sentiu o cheiro dele. Não sabe qual que é o aroma dele. Queridos, ele deixou o céu de glória. Ele deixou o lugar da perfeição. Ele sabe, ele andou lá nas ruas de ouros e de cristais. Lá não tinha maldade. Hoje, ele é obrigado a ver coisas que ele não gostaria de ver, mas ele precisa ver, porque nós vemos, ele vê através dos nossos olhos. Então os nossos olhos veem coisas que ele não quer ver. Os nossos ouvidos ouvem coisas que ele não quer ouvir. O nosso corpo faz coisas que ele não quer fazer, mas é obrigado a ser participante conosco. Ou você está crendo em espiritismo agora? Que o Espírito Santo vem e te incorpora na hora do culto, você fica cheio do Espírito Santo, aí o Espírito Santo sai do seu corpo, você vai embora, faz o que você quiser, aí você olha, o Espírito Santo vem e incorpora em você de novo, aí você vai pecar no escondido, o Espírito Santo vai pecar agora, beleza, peraí, deixa eu sair aqui. Fechar os meus olhos, tá? E aí você peca lá, aí acabou de pecar, se arrepende, o Espírito Santo vem e volta e entra em você. Não! Ou você acha que ele dá gemidos inexprimíveis por você? É quando? É quando o pecado já tomou conta de você e ele está junto. E ele não é participante de pecado, mas ele precisa sentir a dor do pecado para poder interceder com gemidos inexprimíveis ao Pai. Eu não consigo entender. Nós temos cristãos, temos o Espírito Santo na nossa vida e sermos tão ruins como nós somos. Eu sou ruim, irmãos. Eu estou no mercado fazendo um biquinho lá, meu chefe, meu patrão falou: ó, passa lá dentro do açougue, pode passar por dentro do açougue, vai lá e pesa esse produto aqui para mim. Chegou um agricultor, fui com ele 5 caixas de chuchu para pesar, passei dentro do açougue. E olha que eu estou todo assobiando. Só louvor. O pessoal passou: meu irmão, que maravilha, nasceu. Tem aqueles crentes já. Meu pastor de 4 anos que eu fiquei com ele, ele falava assim: aleluiados, crente aleluiado. Quem é os crentes aleluiados? Faz uma farra com aquele negocinho. Passou, aleluia. Só para dar para o Senhor no meio do público, o povo fazer um trem desse. Não é planeiro fazer o que é isso aí, né? E eu estou lá subindo, e esse elogio todo. Aí tá, vou lá pesar. O patrão pediu, peguei as caixas de chuchu, atravessei com um cidadão que veio vender o chuchu, para ele ver o quanto vai pesar o chuchu dele. Passamos dentro do açougue. Fomos lá, pesei e estou voltando. Aí um açougueiro, o capeta, foi lá no vídeo dele. Aí ele falou assim: ah, meu irmão, pode ficar passando aqui não. Passando aqui no carrinho, não sei o quê. Isso aqui tem que ir lá por fora, lá, pelo outro portão e pesar por lá. Meu irmão, vai reclamar o chefe, ele que mandou fazer isso aí.
e saí assim, mas deu aquela vontade de avançar nele. Eu estava com vontade de avançar. Não, eu já não aquela coisa, se eu dar um chutezinho aqui, vai quase uns 2 metros, eu acerto o queixo, não tranquilo. Vem cá. Não, você duvidou, vem aqui agora. Vem agora aqui. Ficou vermelho, né? Pastor, ele tem que pular um pouquinho mais para acertar, né? 3 metros quase. Mas deu vontade de avançar nele, meu irmão. Sempre fez vontade de avançar. Mas tudo bem, fui embora. Quero trabalhar para o meu Senhor. Tá. No outro dia, passou 2, 3 dias, o cara traz chuchu de novo. E vai eu lá pesar o chuchu junto com o cara. Daí eu já sabia do ignorante que estava lá, eu já sabia. Chamei o líder do açougue, quem manda no negócio. Vem cá, querido. Me conhece há 1000 anos. Aí veio e falei, querido, é o seguinte, o chefe, sabe o chefe, tá ali lá de cima assim. O chefe falou, olha, passa por dentro do açougue, é mais rápido, precisa lá por fora, pesa rápido, né? Era para eu fazer, o chefe era fazer aquilo, eu estou lá cobrindo o chefe. Então, ele mandou passar aqui e pesar. Só que eu passei aqui outro dia, o seu açougueiro aqui lá, né? Chegou de nada lá. O cara me esculhambou aqui, de vontade de avançar nele. Você sabe que eu sou pastor, não sabe? Não, cara, não posso avançar no cara, então vamos evitar problema. Falou, meu pastor, passa tranquilo aqui, rapaz, não tem problema não, vai passar. Vou eu lá, peso o negócio, o cara me conversando comigo. Vou eu lá, peso o negócio, estou voltando. O capeta de novo. E pior que ele não precisava nem fazer esforço, era só assim, ó. Pequenininho, não dá nem a perna direita, no queixo. O cara de novo. Hoje eu não falei, não pode passar aqui não, pô, acabamos de limpar aqui, seja tudo, não sei o quê. Parei, dei uma respirada, olhei para ele e falei, meu irmão, primeiro, fala com o chefe que está lá em cima sentado na mesa. Segundo, fala com o seu líder que está aqui, que ele autorizou a passar. E aí, para de mexer a paciência. Fui embora, fui lá receber o dinheiro do chefe para pagar o homem. Aí falei, chefe, aconteceu 3 vezes já, não falei nada para o senhor, vou falar agora que daí o senhor resolve isso aí. Se o senhor falar que é pelo portão que passa, eu cumpro ordem, eu falei pro cara, eu cumpro ordem, meu irmão, meu chefe mandou para mim. Tá. Eu falei, se o senhor falar que é para ir lá pelo portão, eu vou pelo portão, pronto, acabou e não tem problema. Mas o senhor disse que é para passar por dentro. Então, quando o senhor estiver mandando, eu vou passar por lá. Só que o senhor sabe, eu já brinquei de artes marciais, o cara lá, então, sinceramente, eu não posso bater nele, né? Eu não quero brigar com esse cara, não. Então, vê o que o senhor faz. Ele falou, Enéas, é muito cacique para pouco índio, né? Eu falei, exatamente, chefe. Então, vê lá. Pode passar lá, porque é isso aí para pegar. Resultado, meus irmãos, o negócio é Deus, eu queria avançar nele, irmãos. Então, o que eu estou pregando para você, eu estou lutando para viver. Eu luto todo dia contra o pecado. O pecado é saboroso, tem sabor de mel. É sabor de mel. Você pensa que aquela de Sansão, o Espírito Santo, acabou o tempo. O Espírito Santo, que tanto era assim com Sansão, teve que se retirar da vida dele. Por que será que foi? O problema foi o mel, o doce do mel, que estava dentro do leão morto, que ele não podia tocar em nada morto. Ele vai pegar o mel para comer algo doce daquilo que é mal. É assim que a gente tem vivido. Nós temos o Espírito Santo que é doce, mas nós queremos misturar com a coisa morta, com as coisas podres. Não vai dar certo. Uma hora dessa ele vai ter que ir embora, ele vai ter que se retirar. E dura coisa essa é como Sansão. A Bíblia diz, Sansão não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Dura coisa é isso, meu irmão. É chegar um momento que você, cadê o cheiro? Não vai mais. Cadê a presença? Não tem mais. Aí o louvor não tem mais. Aí tem que ser na força do braço. Não vai. Por quê? Porque ele se retirou, ele foi embora. Então eu lanço um desafio aqui para você para essa semana, né? Chega perto do Senhor. Salmo 51:10, a pastora citou aqui na retaguarda. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi fez essa oração, irmão, sabe quando? Quando ele tinha adulterado com a mulher, engravidado ela, matado o marido dela. A morte estava apavorando Davi.